centímetros. Boa noite, gente. Boa noite. Só ajeitando aqui. Abre. Aí. Pronto. Consegui ajeitar. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Ó. Escutando uma musiquinha agora, de leve. Bora lá compartilhar essa live. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Maria. O tema de hoje será progressiva e mechas. O cara certo pra você. Pessoal, quem for entrando aí já compartilha essa live, que eu tenho certeza que muita gente vai adorar o conteúdo de hoje, tá? Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, aí eu sou a Rosimaia, mentora de colorimetria e de mechas, e hoje estarei falando sobre mechas e progressiva, tá? Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Vamos compartilhando essa live, gente. Vamos entrando, já vamos compartilhando. Que eu quero hoje estar falando de um assunto muito importante para vocês, que é essa mistura, né? A mistura de progressiva e de mechas, que muitos profissionais aí eu tenho certeza que quebram ainda a cabeça para saber se realmente pode ou não pode fazer essas misturas. Quem for entrando aí, já vai dando um coraçãozinho. Vai dando um coraçãozinho, já vai compartilhando. Manda pro seu amigo cabeleireiro que precisa ver. Manda para aquela sua amiga que gosta de fazer loiro e fazer progressiva também. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. E aí, gente, como é que foi o final de semana de vocês? Escutando um pagodinho aqui. Por ela vai meu sol, meu chão. Boa noite, boa noite. Que ela fosse ser. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando aí, sintam-se à vontade. Lembrando que eu sempre posto conteúdo semanal aqui, tá? Quer dizer, diariamente. Todos os dias eu posto conteúdo aqui para que vocês possam para poder ajudar vocês, tá? Ajudar vocês que são cabeleireiros a conseguirem atingir resultados melhores cada vez mais, tá? Seja muito bem-vindo, quem está entrando agora. Eu sou a Rosimaia, mentora de colorimetria, especialista em mechas. E eu ajudo profissionais da beleza que querem se tornar referência e autoridade, conseguindo ganhar aí R$5.000 ou mais por mês.
Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Bora entrar aí, pessoal, bora compartilhar essa live. Que aqui é assim, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Como que eu ajudo vocês? Postando conteúdo todo dia, ensinando aqui todos os meus conhecimentos para vocês. E como que vocês me ajudam? Compartilhando a live. Já manda essa live para quem vai gostar de assistir, compartilha. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda. E como eu ia falando para vocês, gente, eu ajudo profissionais da beleza, tá? A se tornarem referência em mechas, conquistando autoridade, confiança, técnica nos atendimentos e valorizando cada vez mais, né, os seus atendimentos, elevando o nível dos resultados, tá? Eu, desde os meus 15 anos de idade, eu trabalho com cabelo, eu tenho essa paixão pelos cabelos, pela arte da colorimetria, das mechas, desde sempre. E a beleza capilar transformou a minha vida, né? E graças a isso, hoje, eu consigo ajudar a transformar a vida de muitos cabeleireiros e muitas cabeleireiras também. E por consequência, essas mesmas pessoas transformam a vida também das suas clientes. E como que eu faço isso? Ensinando essas pessoas a terem mais resultado e tendo menos medo de errar, né? Na hora de executar as químicas no cabelo. E nessa live hoje nós vamos falar da compatibilidade de mechas e progressiva. Boa noite, Lu! Sejam bem-vindos, já compartilha essa live. E eu quero ressaltar aqui o que, gente? Eu sei que é um tema um tanto polêmico, porque tem muita gente que, né, fala coisas diferentes. Infelizmente, nosso mercado está muito saturado, né, de informação, principalmente no nosso ramo, né? Mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência para vocês e qual que é a minha visão em relação a essa mistura, né? A mistura dessas duas químicas, que é a progressiva e as mechas. Progressiva e mechas. Será que dá para ter um loiro e um cabelo liso no mesmo fio, sem risco de corte químico? Hoje vocês vão sair daqui dessa live com a clareza de como vocês podem trabalhar com essas duas químicas, tá? Esperar mais um pouquinho aqui, dar mais um tempinho pro pessoal entrar. Quem tiver aí já vai compartilhando, já deixa um likezinho aí, que ajuda também bastante, tá bom? Deixa o coraçãozinho pra mim. E aí a gente já vai começar aqui falando sobre a compatibilidade das mechas e da progressiva. Josineide, boa noite, seja bem-vinda. Já compartilha essa live aí, tá? Bora lá então, gente, falar um pouquinho sobre a progressiva e as mechas, né? As compatibilidades, o que eu posso, o que eu não posso. Eu posso fazer mechas em um cabelo que tem progressiva? Eu posso ou não? Boa noite, Francinete, seja bem-vinda. Então, quando que é seguro combinar mechas e progressiva? Tá? Quando que é seguro? Boa noite, gente. Quem tá entrando agora, sejam muito bem-vindos. Já compartilha essa live aí. Pra quem não me conhece, sou a Rosimaia, tá? E tô começando a falar aqui sobre compatibilidade de mechas e progressiva. Quem aí faz mechas e progressiva no salão? Digita aqui pra mim nos comentários, eu faço. Quem aí faz no mesmo dia? O que vocês acham? Pode, não pode? Como que é a visão de vocês em relação a isso? Conta aqui pra mim nos comentários pra eu entender em que patamar vocês estão desse nível de conhecimento. A compatibilidade, gente, não depende só dos produtos, tá? Ela depende também da sequência pela qual ela é aplicada. E o que significa isso, né? Significa que
não basta eu somente ver, averiguar se esse produto, se eles são compatíveis, né? Eu preciso também saber a ordem que eu posso estar fazendo essas aplicações de produto, tá? Boa noite, Marli. Então, gente, quem for entrando aí já vai compartilhando, viu, gente? Então, saber a ordem certa também é muito importante. E eu vou falar da ordem um pouquinho mais pro final, tá? Primeiro eu vou falar aqui sobre essa questão das compatibilidades. E a primeira coisa que a gente tem que saber antes de tudo, antes de qualquer coisa de compatibilidade, é saber sobre o diagnóstico do fio, tá? E como que eu vou saber o diagnóstico do fio? Fazendo um teste de mecha. Então, se um cabelo tem progressiva e eu quero fazer mechas nele, eu preciso fazer um teste de mecha para ver se esse cabelo tem condições de receber a química. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que o cabelo está saudável porque ele tem o brilho da progressiva, né? Que é aquele brilho espelhado que a gente sabe, que é só porque tem muita acidez no fio, né? O fio está totalmente ácido por conta da progressiva, selado. E aí o que acontece? A gente fica com a sensação de que o fio está saudável e na verdade ele não está, né? Então, para saber se ele realmente está saudável, somente com um teste de mecha. Lembrando, gente, que teste de mecha sempre tem que ser feito aqui na região frontal, que é onde tem o quê? Onde tem os cabelos são mais frágeis, tá bom? Então, gente, precisamos fazer essa avaliação e quando eu vou fazer um trabalho de progressiva em cima das mechas, o ideal também é que se faça o teste de mecha para saber se o cabelo tem condições. Mas se vocês tratarem, fizerem um cronograma certinho, provavelmente esse cabelo vai ter condições de receber sim a progressiva depois das mechas, tá? Agora, se o cabelo, gente, já apresenta sinais de desgaste, de porosidade, está sem brilho, opaco, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, que já é um indício muito forte de que o cabelo não está pronto para receber a química. Então, o ideal é a gente já entrar com o quê? Com um tratamento para poder cuidar desse cabelo, tá bom? E aí é onde entra o papel do cronograma capilar personalizado, que eu ensino em detalhes para os meus alunos, tá bom? Que é um cronograma que vai ser específico, direcionado para cada tipo de cabelo. Não é aqueles cronogramas que vem pronto, onde você faz um tratamento, uma hidratação, nutrição, reconstrução, uma ordem pronta, né? Essa ordem tem que respeitar o que cada cabelo está pedindo, certo? Pessoal, sejam bem-vindos quem está entrando agora. E como identificar as incompatibilidades, tá? Gente, um dos maiores erros é não saber quais são os ativos do produto, tá? Então, a gente tá falando de progressivas aqui, mas tem gente que às vezes usa outros tipos de alisamento, né? Então, já de antemão eu digo, alisamentos com qualquer tipo de hidróxido, seja de guanidina, seja hidróxido de sódio, qualquer tipo de hidróxido, ele não é compatível com mechas, tá? Então, qualquer tipo de alimento qualquer tipo de alisamento que é a base de hidróxidos, ele não é compatível com mechas, tá? Então, já começa daí. Agora, vamos entrar numa questão que é um pouquinho polêmica, tá? Progressiva com formol e progressiva sem formol. Quando eu digo, gente, que a progressiva tem formol, eu tô falando dos produtos aceitos pela Anvisa, tá, gente? Eu tô falando de produtos que estão dentro da regra de limite de formol, certo?
Então, sim, o formol é liberado hoje em dia, mas tem que estar aprovado pela Anvisa. Tem o mínimo ali, não, o máximo, né, de produto, de quantidade de formol. E quando eu digo que o produto não tem formol, muita gente acha que o produto não ter formol significa que ele não tem química, que ele não tem um ácido, né? Quando na verdade a progressiva, o formol também é ácido, tá? Só que quando eu digo que não tem formol, gente, ele não tem formol, mas não quer dizer que ele não tenha química, tá? Quando não tem formol, ele tem o quê? Ácido glioxílico. O que é o ácido glioxílico? O ácido glioxílico é um ácido usado para alisamento. Só que muita gente acha que ele é... como é que fala? Que ele não é química. Só que ele é sim, ele é tão química quanto uma progressiva de formol. A diferença é que ele não solta aquele, como fala, ele não vaporiza, né? E aí solta aquela fumaça onde a gente inala e faz mal, como faz mal o formol, tá? Nesse caso, quando a gente está usando o ácido glioxílico, ele não libera esse cheiro, porém, gente, ele também é bem prejudicial ao fio, tá? E a compatibilidade dele é um pouquinho menor que a do formol. Infelizmente, tem muita gente que pensa que eu vou trabalhar com escova de ácido, é melhor que formol. Para loiros, gente, no resultado final, quando o cabelo tem progressiva de ácido, ele é mais difícil de descolorir, tá? Do que o de formol. E sem contar que quando eu faço uma progressiva após as mechas, num cabelo que tenha mechas, um cabelo que tenha morena iluminada, loiro, o que acontece? Ele amarela mais o fio do que o de formol. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Já compartilha essa live, hein? Então, gente, quando a progressiva é de formol, ela não vai causar um amarelamento muito grande do fio, tá? Por quê? O que é o amarelamento? É a desnaturação da fibra. Ela acontece principalmente por conta do alto calor, do alta potência de calor da prancha. Mas eu preciso dizer para vocês que o formol, ele tende a desbotar menos, tá? Já a escova de ácido, ela tende a desbotar mais, ela amarela muito mais, ela deixa aquela cor de ovo, sabe? Alaranjado, muito mais do que o formol. E é por isso que muitas pessoas ainda preferem a escova progressiva de formol para trabalhar com loiros, porque altera menos a cor do que altera a progressiva de ácido, tá bom? Então, assim, eu vou falar assim, o que eu uso? Eu uso só a de ácido. Mas por quê? Por questão de escolha de saúde. Como eu tive bronquite muitos anos, como eu tive problemas respiratórios, e eu sei que inalar formol com uma certa frequência pode trazer danos futuros para a minha saúde. Então eu, por opção, a minha saúde, eu escolhi trabalhar com ácido glioxílico. Só que, gente, eu não vou mentir para vocês que dá um certo trabalho, porque às vezes eu pego um cliente que tem mechas e que quer fazer escova progressiva, né? É um pouquinho complicado, mas é mais difícil de trabalhar com ele, mas eu ainda prefiro pela questão da saúde. E quais são os segredos para evitar o corte químico e o emborrachamento? Primeiro, gente, tratamento pré-química. Como eu já expliquei aqui, progressiva, uma vez feita, o fio é selado e aí o fio não recebe produto, ele não absorve produto. Então não adianta você querer fazer tratamento no seu cabelo depois dele selado com a progressiva, que ele não vai penetrar, ele não vai absorver. Então, se você vai fazer uma química nele, trate-o previamente para que ele esteja preparado para receber a química.
Durante a química, gente, falando de progressiva, de mechas, proteger o fio. Como que eu protejo o fio? Colocando um Plex, tanto no pó descolorante ou diretamente no fio. Então, vamos supor que eu vou fazer um retoque aí de raiz, mas as pontas estão um pouquinho oxidadas e precisa dar mais uma descolorida. Aí, o que eu faço? Eu passo esse Plex nas pontas, né? E passo o pó descolorante por cima. Então, ele já vai estar protegido e ele vai ter menos danos do que ele teria se você passasse ele sozinho, tá? E depois recuperar o fio. Então, o tratamento pós, ele é principalmente para mechas. Então, progressiva a gente trata antes e mechas a gente trata depois. Tanto é que a gente vai ver aqui que a ordem certa de fazer é mechas e depois é progressiva. Então, o que a gente pode fazer? Tratar o cabelo antes das mechas, fazer as mechas, tratar o cabelo depois e depois fazer a progressiva. Não no mesmo dia, tá, gente? Nós vamos falar disso também, tá? A melhor prevenção é uma preparação pensada, onde a gente vai fazer isso tudo que eu expliquei para vocês, e eu também no final posso estar usando um estabilizador de pH, tá? Para estabilizar o pH, para o cabelo não ficar naquela dança, né? Muito ácido, muito alcalino, e ele não sentir e não fazer uma ruptura, tá bom? E aí, gente, vai entrar a questão do seguinte, não é só fazer bonito, tá? É sobre entregar um cabelo saudável. E nem sempre eu vou conseguir, entregar esse resultado de cabelo saudável. Bonito, quer dizer. Porque às vezes, para eu entregar um cabelo saudável, talvez eu não vá conseguir 100% do que eu quero. Então, por exemplo, às vezes a pessoa gosta muito liso e muito loiro, gente. Não tem jeito, tá? A verdade é essa. Se a pessoa quer um cabelo extremamente loiro, aquele loiro de capa de revista, esse cabelo não pode ter progressiva. Porque um cabelo com progressiva não consegue alcançar uma cor dessas. E mesmo que alcance, depois na hora que fazer a progressiva, ele vai dar uma amarelada, mesmo que seja de formol. Então, a gente tem que ou entregar um cabelo muito loiro e não tão liso, ou um cabelo muito liso e não tão loiro. Então, é essa a realidade que a gente encontra quando a gente vai fazer essas duas químicas. Então, e qual que é a ordem correta? Qual que é a ordem correta de fazer uma progressiva? De fazer uma progressiva não, de fazer uma progressiva e fazer as mechas. A ordem é, primeiro, fazer as mechas, uma semana depois eu faço a progressiva. Ah, Rose, mas eu faço mechas e progressiva no mesmo dia, tem 10 anos. Uma hora vai dar ruim. Uma hora você vai pegar um cabelo que não vai aguentar. E aí nessa hora, você vai ver que não vai ter valido a pena. Então o que vocês preferem? Arriscar, continuar arriscando, ou fazer uma coisa com segurança, tendo a certeza de que vão entregar um trabalho de qualidade para cliente? Essa é a questão. E quando eu dou esse intervalo, gente, eu faço com que o cabelo tenha tempo de se estabilizar, de se recuperar. Porque, pensa comigo, a progressiva é ácida e as mechas são alcalinas. Se eu faço no mesmo dia, na tabela de pH eu vou fazer isso aqui com o cabelo. Eu vou jogar o cabelo lá numa ponta, depois eu vou jogar ele lá numa outra ponta. E aí é que corre o risco de ruptura, tá? Então eu faço as mechas e a progressiva uma semana depois. Antes das mechas, o ideal é já fazer um tratamento, porque se a pessoa já tem progressiva, tem que fazer um tratamento. Depois das mechas, ela faz outro tratamento e, dependendo do cabelo, se um cabelo que não está saudável, a gente pode fazer até outro tratamento no meio da semana, antes de chegar a outra semana para fazer as mechas, a progressiva, tá? Não adianta fazer mecha não adianta fazer tratamento logo após a progressiva, tá bom? A não ser assim, eu tô fazendo uma progressiva só na raizinha.
e aí essa progressiva, as pontas eu não vou trazer, não vou passar progressiva, aí tudo bem, aí aqui eu posso estar tratando, tá? Mas se você fizer progressiva no cabelo todo, não adianta você colocar tratamento logo depois, no primeiro mês, que esse cabelo não vai, opa, chutei aqui sem querer, que ele não vai penetrar no fio, tá? Eu falo isso melhor numa outra live que tem aqui salva, tá bom? Então, gente, o que acontece? Quando eu faço essa ordem desse jeito, ainda assim eu corro o risco de perder um pouco da cor do cabelo, principalmente se for escova ácida. E aí é onde entra o dilema. Por quê? Para eu ter um liso bem liso, eu preciso do quê? O que vocês acham que é o principal responsável por um alisamento ser perfeito? Comenta aqui pra mim. O que vocês acham que é a parte principal? O que realmente faz um cabelo ficar liso? Vocês acham que é o quê? A passada de produto, a escovação, a forma como passa a prancha, a temperatura? O que vocês acham que é o fator principal? O fator principal, gente, determinante para que uma progressiva seja perfeita, fique perfeita, é a temperatura da prancha. Então, se a temperatura tá baixa, gente, não adianta passar 1 milhão de vezes a prancha, que ele não vai dar um resultado que daria com a temperatura alta. Então, com a temperatura alta, eu consigo alisamentos incríveis, tá? Eu trabalho com um produto que é esse de escova ácida, né, de ácido glioxílico. Eu passo 5 vezes a prancha na mecha e ela fica 100% liso japonês. E aí, só que para eu fazer desse jeito, eu preciso colocar na temperatura máxima, tá? Sejam bem-vindos quem tá entrando agora. Então eu tenho que colocar na temperatura máxima a minha prancha, para ter esse resultado de alisamento incrível. Quando eu tenho esse resultado incrível de alisamento, aí sim eu vou ter um desbotamento de cor. E aí onde eu pergunto para a cliente, o que é mais importante para você? O loiro ou o liso? Porque se ela falar que quer um cabelo bem loiro, eu vou explicar para ela que a partir do momento que eu fizer uma progressiva no cabelo dela, mesmo que seja de formol, eu tenho que usar altas temperaturas para fazer um liso bem liso, aquele loiro não vai ficar tão perfeito. Aquele loiro vai dar uma amarelada. Ah, Rose, mas é só tonalizar depois. Primeiro que não pode tonalizar no mesmo dia. Segundo que, lembra que eu falei que a hora que a gente passa a progressiva é a mesma coisa de passar um papel contact? Eu selo o fio. Não adianta você tentar tonalizar uma mecha que acabou de ser selada, ela não vai penetrar. Tanto é que quando eu faço progressiva em cliente que tem coloração, que desbota, eu falo para elas lavarem o cabelo durante uma semana, umas 4, 5 vezes na semana, para depois na outra semana a gente fazer a coloração para poder penetrar. Porque se eu tentar fazer essa tonalização ou coloração logo ali por cima, primeiro que pode dar um corte químico. E segundo, que ele não vai penetrar, tá? Então, gente, tem que ser respeitada essa ordem de progressiva depois das mechas, por conta mesmo a questão da ordem é por conta de não haver corte químico, porque se você faz a mecha e depois vem com a progressiva uma semana depois por cima, não vai ter corte químico. Agora, se você fizer a progressiva e depois tentar clarear com as mechas, aí o cabelo quebra. Por quê? Porque eu acabei de selar e fechar totalmente o fio. Aí eu vou fazer o quê? Vou lá tentar abrir e arrebentar, arrancar tudo que eu pus lá. Então, para esse pó descolorante conseguir descolorir o cabelo, antes de descolorir, ele vai precisar o quê? Arrancar toda a progressiva. Além de tudo, eu perco meu trabalho. Então, se eu faço uma progressiva antes e vou tentar fazer as mechas depois, essa progressiva vai arrancar, essas mechas pó descolorante vai arrancar
aquela cápsula que eu fiz com a progressiva para depois tirar despigmentar a cor. Ou seja, onde eu fizer mecha eu perdi a progressiva. E ainda quebrei o cabelo. Então a progressiva tem que ser sempre feita depois. Só que o que eu indico? Quando é uma cliente que tem um cabelo muito loiro, ou ela não quer desbotar muito a cor do cabelo, eu indico ela fazer um botox, alguma coisa que eu possa usar temperaturas mais brandas. Porque aí eu vou ter um cabelo calmo, porém não vai ser aquele cabelo liso japonês, né? Como eu disse. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela tem um cabelo muito, muito grosso e ela gosta do liso japonês. Só que ela faz coloração. Ela faz coloração e ela tem uma bela de uma mecha branca aqui na frente. E aí o que acontece? Quando eu faço o retoque da progressiva dela, aqui onde é essa mecha branca fica laranja raposinha. Fica bem laranja. Ela fica uma semana com esse cabelo, com essa raiz, para poder dar o tempo, para poder fazer a coloração de novo. E na semana seguinte ela vem e faz a coloração. Mas a escolha dela é ser lisa. Agora, fazendo mechas loira não vai funcionar. O cabelo realmente não vai aguentar, passar por esse processo. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, gente, pode mandar aí. Às vezes nem sobre progressiva ou sobre mechas, qualquer dúvida que vocês tiverem pode mandar aqui. Às vezes tem um cabelo de alguma cliente que vocês gostariam de resolver. E aí eu já posso estar dando a resposta aqui pra vocês. Um suporte ao vivo aqui, resolvendo o cabelo da cliente de vocês. E qual que é a diferença, né, da progressiva ácida e formol, basicamente, né? Qual que é a diferença? Não. Qual é a melhor para ser escolhida? Como eu disse para vocês, gente, para trabalhar com loiro, eu ainda prefiro que a pessoa use de formol. Mas se ela não se importar de ter um cabelo só, que vai tirar só o volume, se ela não se importar de não ter um liso muito liso, aí a gente pode estar usando aí a base de ácido mesmo, com a temperatura mais baixa, que aí você vai dar uma acalmada no fio, sem desbotar muito a cor. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm um produto para cada tipo de serviço? Um produto para botox, um para selante, um para progressiva? É assim que vocês trabalham? Fala aqui pra mim nos comentários. É um produto de cada que vocês têm? Que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês como que eu trabalho aqui no meu salão. Eu uso somente um único produto. Só um único produto para fazer botox, para fazer selante e para fazer progressiva. Aí fala assim, Rose, como assim um único produto? Gente, o princípio ativo de progressiva, selante e botox é o mesmo. Ou é formol ou é ácido glicoxílico, certo? Se tem os dois, se tem um dos dois e se tem um dos dois, e qual que é a diferença deles então? A diferença real entre botox, selante e progressiva. A diferença, gente, é só uma. Basicamente a potência. É só a potência. Então, quando eu falo de botox, eu tô falando de algo que não alisa, que só tira o volume, que até cacheada pode fazer para definir os cachos. Quando eu falo de selante, eu tô falando de algo que já vai começar a ter um alisamento, já vai alisar. E quando eu falo de progressiva, eu estou falando de algo que realmente vai ter um alisamento 100% japonês, bem liso. Então, como que eu faço para com um único produto ter resultados diferentes? Sendo que o que varia de um para o outro é a questão da quantidade, a concentração do ativo principal. Então, por exemplo, um botox, ele vai ter ali
mais componentes de tratamento, não quer dizer que ele trate, tá, gente? Quer dizer só que o formol ou ácido glicosílico está mais diluído em algum tratamento, tá? Mas a partir do momento que ele está fazendo um alisamento, tirando o volume, que ele está quebrando as pontes de disulfeto, de qualquer forma, ele está causando uma química, uma agressão. Então, Botox não trata cabelo, para começo de conversa. Eu sei que ele tem o quê? Menos ativo que causa alisamento. E conforme vai subindo, do selante para a progressiva, isso vai mudando. A progressiva vai ter maior concentração do ativo que alisa. Então, o que eu faço? Com um único produto, eu faço um Botox. Por exemplo, se a pessoa quer só um resultado de Botox, eu vou lá, passo, deixo meia hora no cabelo, no caso de ácido, enxago e vou lá e passo uma prancha com mechas mais grossas e uma temperatura o quê? Baixa. 340 graus Fahrenheit mais ou menos. Isso para fazer um Botox. A pessoa quer fazer um selante, um efeito mais liso, então eu vou colocar lá mais ou menos 410, 370 graus Celsius não, Fahrenheit. Aí agora se a pessoa quer aquele alisamento mesmo, aí eu coloco lá em 480 Fahrenheit, que é o limite da prancha. E aí eu vou ter um alisamento mesmo, tá? Então com o mesmo produto, gente, eu consigo entregar 3 resultados diferentes. Basta variar no tempo de pausa, né? No caso, quanto mais eu quero liso, mais tempo eu deixo. No caso da progressiva eu deixo 1 hora. No caso do Botox, mais ou menos 30 minutos. E também a temperatura da prancha. Vou passar 5 vezes de qualquer forma, seja ela com temperatura mais branda ou com temperatura mais alta, tá? Então, com esses 3, com esse único produto, eu consigo ter 3 resultados diferentes: Botox, progressiva e selante. Então aqui, relembrando aqui, ó, o passo a passo com resultado impecável é o quê? Para unir as mechas e a progressiva. Fazer um diagnóstico completo para realmente ver se o cabelo tem condições de receber ou não a química, né? Como eu disse, fazer o teste de mecha, fazer uma avaliação, ver a cor, ver o resultado tudo certinho. Tratamento pré-química para fibra, ou seja, tratamento antes da mecha e antes da progressiva, pós-mecha também, e usar também um estabilizador de pH. O teste de mecha, né, como eu disse para vocês, e a escolha, né, a escolha da progressiva, se eu vou escolher com formol ou sem formol. Com formol eu vou ter resultados melhores em relação a desbotamento de cor, porém eu prejudico mais a minha saúde. Então, vai de acordo com o que vocês estão procurando, tá? Mechas, fazer as mechas com a proteção, né? Usando um Plex, como eu expliquei para vocês. E um cronograma personalizado para cada tipo de cliente, que tem aí nutrição, que tenha reconstrução. Esse aí é o passo a passo para vocês fazerem uma progressiva perfeita, combinando com as mechas, né? Lembrando que a gente sempre vai ter que fazer a escolha entre o liso perfeito e a cor perfeita. E aí, o que vocês preferem, gente? O liso perfeito ou a cor perfeita? Comenta aqui pra mim. Como é que as clientes de vocês, gente, no salão de vocês? Elas gostam mais do liso perfeito ou elas preferem a cor, né? Elas dão mais importância para a cor perfeita do cabelo? Conta aqui pra mim. Gente, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Entenderam a questão da compatibilidade? Entenderam a questão da ordem? Gente, vocês percebem o quanto a questão do conhecimento técnico
pode proteger vocês de cometer erros graves no salão aí de vocês no dia a dia. O quanto até mesmo, né, pode prevenir aí de vocês ganharem até um processo, gente. Porque se vocês quebram o cabelo, se vocês derrubam o cabelo, a pessoa pode até processar vocês. Imagina poder tirar dúvidas direto comigo, em tempo real, todos os dias. Saber qual produto usar, qual técnica usar, ter meu apoio na hora que surgir um caso complicado no salão. Quem de vocês gostaria de poder ter esse acesso a mim? A tirar dúvidas, a perguntar, a trazer um cabelo que vocês não estão dando conta de fazer. Quem gostaria de ter esse acesso? Pois é. É por isso que eu criei o Roseflix, que é um grupo de acompanhamento técnico, tá? No WhatsApp, com acesso direto a mim. E lá eu dou respostas rápidas que podem ajudar nas decisões de vocês. Então, por exemplo, apareceu uma cliente com um cabelo que vocês não sabem como resolver, vocês mandam uma mensagem no grupo e eu resolvo para vocês. Vocês não têm uma cor determinada no salão de vocês, vocês falam qual que é a cor, o que vocês têm no estoque, que eu vou criar para vocês a cor. Vou fazer cronogramas personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente de vocês, ensinar vocês a fazer diagnóstico químico com segurança e o suporte, né, nesses atendimentos difíceis. E hoje eu abri uma condição especial para quem está aqui comigo hoje na live. 60 dias de acesso ao Roseflix pagando apenas R$29. Gente, é menos que um corte de cabelo. Pensa comigo, por menos, bem menos, gente, metade do valor de um corte de cabelo, dependendo do lugar. Por menos de R$30, menos de R$1 por dia, vocês vão poder me consultar todos os dias se necessário. Então, surgiu uma dúvida, tem uma cliente que quer fazer mesh, vocês não sabem o que fazer. Tem uma cliente que está querendo corrigir o cabelo, mudar a cor e vocês não sabem como fazer. Vocês vão mandar no grupo e eu vou ajudar vocês. Vou dar lá a receitinha de bolo, passo a passo, o que vocês têm que fazer, qual cor que vocês vão usar, tá? E de forma assim, literalmente prontinha, só para vocês pegarem e aplicarem. Sem contar que vocês também, gente, vão ter o contato com outros profissionais, né? Outros profissionais da área da beleza, que vocês vão poder trocar experiências. Então, para quem tá aqui na live, esse preço especial de R$29 somente, para ter acesso por 60 dias. Por quê? R$29, gente, é a mensalidade. Então, vocês vão pagar um mês e vão ganhar outro mês, totalmente gratuito. E quem quiser, gente, assim que terminar a live, vocês vão clicar, entrar aqui no meu perfil, clicar no link que tem na bio, tá escrito Roseflix. Clica lá e aí vocês vão poder ter acesso a essa promoção que eu tô dando aqui pra vocês, tá? Paga R$29 e tem acesso a mim por 60 dias para tirar dúvidas. Gente, melhor que isso, só abraço de mãe. Então, gente, clica aqui no link da bio, já garante a sua vaga, que eu quero te ver lá dentro do Roseflix, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa sobre qualquer conteúdo ou sobre o Roseflix, pode ficar à vontade, tá? Acabou minha água. Queria mais. É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? E lembrando, gente, que é só para quem tá aqui assistindo, né? Então, quem não tá assistindo não sabe dessa oferta. Então, R$29 para vocês terem acesso a falar comigo por 2 meses. Vocês têm noção do que é isso? 2 meses vocês podendo tirar dúvidas. 2 meses vocês perguntando qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem fazer no salão, que vocês não souberem como resolver, vocês vão poder falar comigo? Então, não é qualquer presente que eu tô dando aqui. É um descontão. Então, por apenas R$29, 2 meses, tá certo? 60 dias comigo de Roseflix, tá? Clica no link da bio. Pessoal, no mais, então, eu vou encerrando essa live. Lembrando que eu tô aqui todos os dias trazendo conteúdo para vocês,
nos meus Reels, tá? Nos meus Stories. E lembrando também que quem precisar de ajuda pode clicar no link da bio, falar comigo. Tem lá um botão também para falar comigo, caso vocês precisem. E quem quiser esse descontão, essa promoção dos R$29 por 2 meses de Roseflix, clica também no link da bio e clica lá no Roseflix, tá bom? Toda segunda eu tô aqui também com live, cada semana com um tema diferente, às 19h07, horário de Brasília. Então, quem tá aqui comigo, clica lá no link da bio para vocês não perderem essa oportunidade de acessar o Roseflix por 2 meses por R$29, tá bom? Pessoal, um beijo, muito obrigada, tá? E segunda-feira eu tô aqui de volta.